Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar dessa derrota tenebrosa nesse sábado. Pelo menos aqui em Guarapava, bastante frio de manhã. Já nem tá mais tanto frio. Mas, enfim, jogo ruim. Ele não chega a ser fora do normal pelo fato de ser começo de temporada. Mas é uma derrota em casa que acaba jogando uma pressão muito grande pro próximo jogo, que é contra o Corinthians. Ah, então, vou falar um pouco do jogo, mas antes, já pedindo, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua crítica, sua corneta. Hoje as cornetas estão bastante liberadas aí. Mas, enfim, vamos tentar achar algo de proveitoso nesse jogo, que foi bastante ruim. O Santos, que foi a campo com o João Paulo, Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman, Madison Zanocelo, Camacho, Lucas Braga e Marcos Guilherme na meia. Como eu disse no pré-jogo, era uma opção e eu imaginava que Marcos Guilherme não fosse sair do time, com Ângelo e Marcos Leonardo no ataque. Esse foi o time titular, que, como no jogo contra a Inter de Limeira, ficou o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo que o Santos chegou muito pouco no ataque. De novo, o João Paulo foi o melhor da partida do Santos e bastante pelo primeiro tempo, mas nos dois tempos o João Paulo teve que fazer defesas. Só que, olhando o SofaScore, só no primeiro tempo, o Santos teve 70% de posse de bola, mas o Botafogo teve 12 chutes, 12 finalizações, sendo 6 no gol, e o Santos só teve 3. Foram 5 finalizações, 3 no gol, mas as que foram no gol foram muito inócuas. E os melhores lances foram tipo bolas cruzadas que passaram perto do gol, assim. Não teve muita chance mesmo no primeiro tempo do Santos. Foi bastante ineficaz e o João Paulo fez algumas defesas espetaculares, assim, uma bola de longe que ia no ângulo, uma cabeçada assim, quase a queima-roupa, uma excelente defesa. Uma saída também do gol muito boa. Então o João Paulo novamente sendo destaque do Santos, o que é sempre um mau sinal. E no segundo tempo o Santos um pouco melhor. Aos 14 minutos do segundo tempo, mais ou menos, saiu o Velasquez para entrar o Bruno Oliveira. Eu tava apostando que iam tirar o Ângelo, não tiraram. O Ângelo ficou até o final. Tiraram o zagueiro, Velasquez, para colocar o Bruno Oliveira. Eu achei a substituição até que boa, mas 3 minutos depois o Santos falhou defensivamente numa cobrança de lateral do Botafogo, que foi a cobrança de lateral foi em direção à área de fundo, tinha 3 jogadores marcando o cara, deixaram o cara passar para trás, o cara do Botafogo errou a finalização, mas acabou dando no cantinho do... Bom, errou, não sei, né, porque ele marcou o gol, então não dá para dizer que foi errado. No cantinho do João Paulo, pegou o João Paulo no contrapé, que também estava esperando a finalização do outro lado. 1-0 pro Botafogo, e aí ficou bem do jeito que o Santos não queria e que o Botafogo queria. O Botafogo, que nós prevíamos que viria muito fechado, eles de fato vieram com uma linha de 5 assim, bastante nítida, fizeram um ferrolho assim, em cima da área, mas tinha um contra-ataque muito bom, um contra-ataque muito rápido. Várias vezes pegou o Santos, a defesa do Santos meio despreparada, assim, muito lenta. O Richarlison, que estava comentando o jogo, observou bem, estava bem espaçado a linha de defesa com os volantes do Santos. E sempre que chegava o ataque do Botafogo no contra-ataque, chegavam 3 jogadores do Botafogo contra 2 zagueiros do Santos, então foi complicado, assim, poderiam ter saído mais gols do Botafogo. E daí com 1-0 o Botafogo fechou de vez, o Santos começou a pressionar, e aí mais ainda o contra-ataque do Botafogo teve perigo, eles tiveram mais uma chance de ampliar o placar, acabaram não conseguindo. Aos 14, aos 22 do segundo tempo, entrou o Léo Batistão no lugar do Marcos Guilherme. Então finalmente o Marcos Guilherme saiu, ele que é um jogador que eu já, enfim, meio que, não é que eu peguei pra Cristo, mas ele parece que é muito querido pelo Carille e pelo Cuquinha. Ele entra de titular, ele demora para ser substituído e não faz muita coisa. Durante o primeiro tempo mesmo ele caiu muitas vezes do lado esquerdo, mas tentando muito cruzamento. O Santos não conseguiu ter sucesso nesses cruzamentos, mas tentou demais. Vou até pegar aqui a estatística geral do Santos,
quantos cruzamentos nós tivemos. O Santos teve 36 cruzamentos, então um número alto para um time que tinha pouca gente na área. Então senti muito isso. Até o Lucas Braga. O Lucas Braga ele tenta mais puxar para a linha de fundo e tentar espaço para trás, mas mesmo isso, com o número de gente que tinha na área, principalmente do Botafogo, não estava sendo eficaz. O segundo tempo o Santos manteve 70% de posse de bola, mas pelo menos conseguiu empatar em número de finalizações, teve 5, mas nenhuma no gol. Isso diz bastante, apesar de ter marcado um gol, marcou um gol com o Léo Batistão, mas que ele estava em impedimento. O gol foi invalidado e nem chegou a ser dado o gol, então, enfim. E aí, aos 31 minutos do segundo tempo, entrou Carlos Sanches no lugar do Zanocelo. Teve mais algumas faltas perto da área, mas nada de muito perigo. O Santos passou a pressionar muito o time do Botafogo, que se fechou cada vez mais e buscou o contra-ataque. E mais uma vez o Santos não teve essa efetividade para empurrar a bola para dentro do gol. Então o Santos teve muitos passes. Fazendo aqui um jogador a jogador, o João Paulo, craque do Santos, tranquilamente, salvou o Santos de perder o jogo demais. O trio de zaga titular, né, Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauer, eles bateram um pouco de cabeça. O gol ficou muito nítido isso, mas mesmo nos contra-ataques do Botafogo, eles vinham... Faltava sempre alguém na marcação, e quando você tem 3 zagueiros, você não pode deixar alguém sobrando. A ideia de 3 zagueiros é exatamente essa, de aumentar a marcação em cima do ataque adversário. Os 3 zagueiros não conseguiram. E depois, quando a saída do Velasquez, entrou o Bruno Oliveira, o time acabou melhorando um pouco. Eu acho que o Bruno Oliveira... É possível, inclusive, que ele ganhe a posição do Pirani, assim, nesse começo de campeonato, porque ele pelo menos dá uma certa movimentação, ele tenta algumas coisas um pouco diferentes, mas ainda também não teve assim, uma troca de passes. O Santos parece ainda bastante travado nessa questão de trocar passes no ataque. O Camacho teve uma finalização que eu achei melhorzinha, mas também bastante recuado e bastante lento. O Camacho, ele é um jogador lento. Acho que ele precisa de jogadores muito rápidos para que ele consiga dar o passe, que é a grande qualidade dele. Bom, o Marcos Guilherme Eu não acho ele rápido, eu acho que ele corre muito. Só não sei se ele... Ele não é aquele jogador que dá a impressão de estar em todos os lugares do campo, assim, sabe? Ele corre bastante, ele se esforça, não vou criticá-lo nesse sentido, mas ele parece que ele corre, mas corre para os lugares errados, ou não sei, ele não dá a impressão de correr rápido, ele dá a impressão de correr muito. Então, enfim, o Sofoscar deu 7 aqui para ele. O Zanocelo também num jogo ruim, ele errou um passe de 2 metros antes de ser substituído pelo Sanches, acho que foi bastante emblemático do jogo dele. O Maddison, ele foi muito pouco acionado, o lado direito do Santos. Eu acho que eu vou falar um pouco do Ângelo já, então, nesse sentido. Eu acho que o Ângelo, ele teve bastante a bola, ele deu alguns dribles bons, ele tentou algumas coisas interessantes, mas faltou um pouco do passe dele. Eu acho que ele falta ainda, até porque, enfim, ele é muito jovem, né, então faz sentido. Mas falta para ele talvez olhar um pouco para os outros jogadores, talvez um pouco de entrosamento. No primeiro tempo ele estava muito pegando a bola, tentando puxar o drible para o meio. Aí no segundo ele já pegou a bola mais nas pontas mesmo. Então ele foi tentando mudar. Eu acho que não foi uma partida ruim do Ângelo. Eu vi muita gente já criticando o Ângelo e o Marcos Leonardo. Eu não achei que o Ângelo foi mal, eu achei que ele teve uma atuação normal para esse jogo, assim. E o Lucas Braga, ele tentou muita coisa, mas era sempre isso. Ele ficava sozinho na corrida pelo lado esquerdo. Ele tentava passar de puxar para a linha de fundo, às vezes um cruzamento, mas não é muito o estilo do Lucas Braga. Acho que tanto o Lucas Braga quanto o Maddison, e aí talvez falte esse trabalho aí, precisam de ter gente próxima para fazer a triangulação. Nenhum dos dois assim é um exímio driblador, os dois são mais corredores, então o esquema deles seria muito passar e receber. Passar e receber, faltou um pouco muito isso no Santos. E talvez, não sei, o Marcos Guilherme
tivesse que ter caído um pouco mais para esquerda. Ele caiu para esquerda, né? Talvez tivesse que ter ajudado um pouco mais o Lucas Braga. E aí o Marcos Leonardo, de novo, é um jogo que ele não recebeu a bola. Então, muita gente também criticando o Marcos Leonardo. Eu não acho que ele tenha feito nada porque não teve muito o que fazer. A função dele é estar perto do gol. Eu achei que o Ângelo jogou um pouco longe da área, eu queria ver ele um pouco mais entrando na área pela ponta mesmo. No final do jogo ele tentou um pouco isso, mas não deu certo. Até porque tinha muita gente da defesa, de novo. Então o Marcos Leonardo acaba prejudicado por ser o único homem dentro desse monte de defensores que o Botafogo montou. O Bruno Oliveira que entrou de novo, eu acho que vai acabar ganhando a titularidade se o Pirani continuar desse jeito. Desse jeito que eu digo, não jogando tão bem como foi no primeiro jogo e ainda sendo expulso. Então, não sei, o Bruno Oliveira tentou de novo. Eu acho que ele, dentro desse meio de campo, sim, num time com mais opções, ele talvez fosse só compor elenco dentro desse meio de campo. Enquanto o Ricardo Goulart não ganha o ritmo de jogo, é possível que ele seja o titular. O Léo Batistão, eu não achei que ele entrou mal, mas ele só teve uma finalização também, ele não apareceu tanto assim. E teve uma outra bola lá que foi um lance que ele tomou um toquinho embaixo, assim, não acabou não fazendo muita coisa. E o Sanches, eu acho que o Léo Batistão e o Sanches a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo, porque eles conseguiram voltar a campo e jogar. Porque fazia muito tempo que eles estavam aí contundidos e fora pelo departamento médico. Pelo menos eles entraram em campo e não foram mal. Eu achei que eles fizeram as tentativas que tinha que fazer. Muitos erros ainda. O Santos teve assim a sua cota de erros de começo de temporada bastante nítidas. Então não é uma derrota que a gente chame assim de normal, mas também não é assim nada absurdo. O problema é que quarta-feira já tem um clássico contra o Corinthians. E eu espero que o Santos tire alguma coisa de proveitoso de ter jogado nesse horário tão estranho, que é às 11 horas da manhã de um sábado. Dê folga o resto do sábado que seja, mas amanhã já tem algum tipo de treino pra ver, pra mobilizar esses jogadores, porque contra o Corinthians já é mais complicado. Porque é aquela coisa, né? Campeonato Paulista não importa pra ninguém. Se perde a Paulistinha, mas é o campeonato regional que mais derruba treinador. Então é bom que o cara ele fique de olho, porque por mais que não seja um absurdo, por mais que as equipes do interior se preparem muito antes e tenham mais tempo de pré-temporada, é muito complicado começar dessa forma e ainda mais se perder o clássico, que também não é um absurdo, né? Perder o clássico fora de casa é relativamente esperado, mas já vai jogar um nível de pressão muito grande, não só para o treinador, mas também para jogadores como o Ângelo, o Ricardo Goulart, se for estrear, vai estrear nessa fogueira. Então, seria muito importante que o Santos conseguisse um bom resultado, mas, enfim, não sei muito o que falar. Acho que é precipitado ficar... Eu vi muita gente criticando, a culpa toda da diretoria, assim, não é o caso. Não é como se a diretoria tivesse falado no começo do campeonato, assim, não, a gente tá perfeito, vai entrar para ser campeão. Mas, como eu já disse, principalmente no vídeo da saída do Marinho, eu espero e eu acredito que a diretoria, de um modo geral, mas principalmente a parte de gestão de futebol, esteja olhando para esse mercado externo e busque opções para melhorar o time a partir de 1º de fevereiro. Assim, é a minha esperança, porque, nitidamente, da maneira como está, a gente vai sofrer do mesmo jeito que sofreu ano passado, que é o que eu... Assim, a última coisa que eu espero é sofrer do jeito que a gente sofreu no passado. Tem que ter alguma melhora, mesmo que continue no processo de recuperação financeira e ordem administrativa, que eu entendo e que eu apoio. Não dá para o Santos correr os riscos que correu no ano passado. Então eu espero, eu torço e eu acredito ainda, né, até que me prove o contrário, que a diretoria vai trabalhar para reforçar aí a partir do dia 1º de fevereiro. E no mais, é aguardar esse fatídico jogo, mais um clássico, mais um sofrimento. Vou confirmar o dia, acho que é dia 3, né? Quarta-feira, dia 2. Então, dia 2 de fevereiro, o Santos volta a campo. Eu acho que tem a transmissão da Record, então vai ser a TV aberta, possivelmente, um horário
aqueles horários tipo 9 horas, assim. Mas falaremos disso aí no decorrer da partida, no decorrer da semana. E, e, e é isso, galera. Assim, não tem muito mais o que pensar desse time. Mas vamos torcer, porque não há mais o que fazer. E curtir aí esse resto desse. É o fim de uma semana que foi exatamente o que nós esperávamos, né? Começamos muito esperançosos e terminamos bastante chateados aí. Mas que tenha sido só essa semana pra colocar todo mundo pés no chão, acabar com o otimismo mesmo de todo mundo. Mas que daqui pra frente a coisa pelo menos evolua. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo. Agradecendo a todos que são inscritos no canal, todos que comentam. Aí deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente. Pra cima deles. Um abraço.